Eu postei um vídeo sobre a minha experiência de fazer o doutorado na Alemanha. E alguns de vocês vieram me perguntar como é para fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Quer saber a resposta? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar para vocês. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Gustavo do Vale e no vídeo de hoje nós vamos falar de formas de se conseguir uma bolsa para fazer pós-graduação fora do Brasil. Nós dividimos esse vídeo em 4 partes. O passo a passo para você conseguir uma bolsa, empresas de fomento brasileiras, empresas de fomento internacionais ou do exterior e algumas dicas bônus. Conseguir uma bolsa de estudos para fazer uma pós-graduação fora do Brasil pode ser um processo desafiador, mas definitivamente é possível com planejamento e dedicação. Aqui estão 10 etapas para você seguir e aumentar as suas chances de conseguir essa bolsa. Então, o primeiro passo é: comece pesquisando instituições de ensino e programas de pós-graduação no exterior que oferecem bolsas de estudo para estudantes internacionais. Existem muitos programas de estudo financiados por governos, organizações não governamentais, fundações, empresas e universidades. Identifique cursos de pós-graduação que correspondam aos seus interesses, metas de carreira e habilidades. Certifique-se de que as instituições escolhidas tenham reputação sólida na área de estudo que você está interessado. Para atender os requisitos de admissão, verifique os requisitos de admissão para os programas de pós-graduação que você está interessado e garanta que você tenha todos eles, incluindo pontuações mínimas de testes em proficiência de inglês, como o TOEFL ou o IELTS. Quarto passo, a preparação da candidatura. Então, prepare uma candidatura forte, incluindo uma carta de motivação convincente, um currículo atualizado, cartas de recomendação, transições acadêmicas e todos os outros documentos exigidos pelo programa que você está aplicando. Quinto passo, pesquise e se inscreva para bolsas de estudo. Procure por bolsas de estudo específicas para estudantes internacionais oferecidas pela instituição ou por organizações externas. Existem várias plataformas online dedicadas a listar oportunidades de bolsas de estudo em todo o mundo. Então, algumas bolsas de estudo podem exigir entrevistas como parte do processo de seleção. Certifique-se de se preparar adequadamente para as entrevistas, destacando suas realizações acadêmicas, experiências relevantes e objetivos de carreira. Vou abrir um parêntese aqui nesse ponto, porque quando eu fiz o processo seletivo do DAD, e CAPES e CNPq, enfim, a bolsa que eu consegui, existia uma etapa de entrevistas. E dizia que essa etapa era opcional. E eu fiquei bem triste quando não me chamaram para a entrevista, porque eu achei que eu tinha sido excluído do processo, porque passou a data e eu não tinha feito entrevista. Mas no meu caso aconteceu o oposto. Eles não tiveram dúvida da minha motivação, de toda a descrição do projeto, e eles passaram para a próxima etapa sem essa entrevista. O 7º passo, envie a sua inscrição dentro do prazo. Parece bobeira eu destacar isso, mas é muito importante você ficar atento aos prazos e, de preferência, certifique-se de que toda a documentação foi reunida dias antes do prazo final. Então, preste atenção em todos os requisitos e instruções para evitar erros que possam prejudicar as suas chances. Passo 8. Mantenha-se informado sobre atualizações. Fique atento a quaisquer atualizações e notificações sobre o status da sua candidatura. Certifique-se de responder a quaisquer solicitações adicionais e informações ou documentos dentro do prazo. Além de bolsas de estudo, explore outras opções de financiamento, como empréstimos estudantis, bolsas de estudos parciais, assistência de pesquisa ou oportunidades de trabalho no campus. Passo 10. Prepare-se para a mudança. Se você for selecionado para uma bolsa de estudos, comece a preparar para a mudança para o país de destino. Isso pode incluir a obtenção de um visto de estudante, organizar acomodações e se familiarizar com a cultura e o sistema educacional do país. Outro parêntese aqui. Normalmente as universidades que recebem os estudantes externos, elas já têm
um centro onde ele, por exemplo, na Universidade de Passau, quando eu entrei, existia o Welcome Center. O que é esse Welcome Center? É um centro de boas-vindas onde eles vão te ajudar com... Eles podem te ajudar com alguma documentação. O visto não, né? Porque o visto você tem que ter para entrar no país. Mas às vezes alguma documentação de residente, por exemplo, eles me ajudaram com a acomodação. Então, eles que reservaram o apartamento que eu ia morar. Então, fique atento a isso também. Então, passamos agora do passo a passo. Vamos ver quais são as empresas de fomento brasileiras. No Brasil, existem várias empresas, instituições, fundações que oferecem fomento, financiamento e bolsas de estudo para estudantes, pesquisadores e profissionais. Eu vou listar aqui para vocês as 5 principais e dentro delas, principalmente da última, vão ter mais opções ali. Então, o primeiro que eu vou falar é a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, a CAPES é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo para estudantes de graduação e pós-graduação, além de financiar programas de pesquisa e cooperação internacional. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Então, o CNPq é uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que financia projetos de pesquisa e oferece bolsas de estudo para pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. O terceiro é financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Então, a FINEP é uma empresa pública vinculada também ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que financia projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas, universidades e institutos de pesquisa. Quarto é a Fundação de Apoio à Pesquisa do seu estado. Por exemplo, em São Paulo existe a FAPESP, no Rio existe a FAPERJ, em Minas existe a FAPEMI. Então fique atento que ali também você vai encontrar editais de bolsas para fazer a sua pós-graduação no exterior. O quinto é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Embora o BNDES seja mais conhecido por financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico, ele também oferece linhas de financiamento para projetos de pesquisa, inovação e tecnologia em diversas áreas. E o sexto, para a gente fechar aí a nossa lista, são os clubes ou fundações. Então, existem comunidades, clubes ou fundações que podem te ajudar a realizar esse sonho. Então, a gente tem, por exemplo, o Rotary, a Fundação Lehman, a Fundação Estudar, entre vários outros. É só você dar uma pesquisada na internet que você vai encontrar algumas empresas, fundações ou clubes para financiar. Então, aqui eu vou dar uma dica. Fique atento à contrapartida da bolsa e como que isso vai se alinhar aos seus objetivos. Por exemplo, algumas organizações de fomento do governo pedem que você fique no Brasil o mesmo período que teve da bolsa. Então, por exemplo, fui fazer o doutorado na Alemanha. Recebi uma bolsa do governo brasileiro. Existe uma contrapartida na qual, após eu concluir o estudo, o doutorado, por exemplo, eu tenho que ficar 4 anos no Brasil. Vários países possuem financiamento para estudantes externos. Algumas com colaboração de via de mão dupla. Isso significa que o país paga por 50 bolsas para estudantes brasileiros e o Brasil faz o mesmo para os estudantes do país de origem. Então, nós temos bolsas também de empresas, do governo, recrutando cidadãos, entre várias outras. Nesse tópico, nós organizamos 19 lugares para você conseguir uma bolsa em 13 países diferentes que oferecem bolsas para estrangeiros. E fique atento que, em alguns casos, como nós somos de um país que está sob desenvolvimento, né, nós temos prioridades ou existem bolsas específicas para a gente. O primeiro que a gente vai ver aqui é o DAAD, que vem de Deutsche Akademische Austauschdienst. O segundo, na Alemanha, é a Fundação Alexander von Humboldt, bolsas de estudo na Arábia Saudita. Então, o mais conhecido ali vai ser o King Abdullah University of Science and Technology, que é o KAUST,
KAUST. Então, ele tem programas aí com um salário bem competitivo. Bolsas de estudo na Bélgica. Então, o governo da região de Flandres participam do programa e as universidades de Leuven, Antwerp, Gent, Hasselv e a de Vrije, Universidade de Bruxelas, também participam dele. Então, é uma boa opção para quem quer fazer a pós-graduação na Bélgica. Bolsas de estudo na China. Então, a Aliança da Organização Internacional da Ciência, ou Alliance of International Science Organization, ANSO, é uma iniciativa não governamental e não lucrativa que oferece bolsas de estudo integrais para universidades chinesas. Então, a Universidade de Science and Technology of China e a Chinese Academy of Science também é uma das universidades que participam aí desse programa. Bolsas de estudo na Dinamarca. Então, o Ministério da Educação Superior e Ciências do governo da Dinamarca, em parceria com a Universidade of Southern Denmark, oferece algumas bolsas. Eu tenho um amigo que é professor nessa universidade. Bolsas de estudo na Espanha. Então, o Programa de Mobilidade Acadêmica do Banco Santander oferece permanentemente bolsas de estudo para graduação, pós-graduação e cursos de curta duração presenciais e online. A outra opção aí é a Fundação Carolina. Só vocês procurarem que vocês vão encontrar. E a Universidade de Aachen também oferece bolsas de estudo na França. Então, a gente tem o Campus France, que ele vai oferecer bolsas para brasileiros estudarem na França. É um dos maiores programas de fomento do governo francês e o nome das bolsas são Bolsas Eiffel, Torre Eiffel. Bolsas de estudo na Holanda. Então, vou falar de duas universidades, que é a Universidade de Utrecht, uma opção, e a Universidade de Maastricht, que o programa Holland High Potential oferece bolsas para estudantes internacionais. Bolsas de estudo em Israel. Então, a Universidade de Tel Aviv está oferecendo bolsas para brasileiros em seus programas de pós-graduação em inglês. Aproveitar esse ponto que existe em vários países. Eu não falo chinês, eu não falo japonês, mas pode ser que o programa ele seja em inglês. Então, com isso, você já tem uma facilidade. O próximo, falei dele, Japão. Bolsas de estudo no Japão. Nós temos a Universidade das Nações Unidas, UNO, que vai oferecer bolsas aí para vocês. Bolsas de estudo no Reino Unido. Existem bolsas da Oxford University, né? Provavelmente vocês já ouviram falar da Universidade de Oxford, uma universidade aí fraquinha. E tem também a Bristol University, que vai oferecer bolsas aí para vocês. Bolsas de estudo na Suécia. Então, eu separei duas instituições aqui para vocês, um instituto e uma universidade. A Uppsala University oferece bolsas de estudo desse President's Club, que cobrem 100% dos cursos de uma pós-graduação, de um mestrado para vocês. E tem também o Swedish Institute Scholarship for Global Professionals, SISGP, SISGP, que ele oferece algumas bolsas aí para vocês. Bolsas de estudo na Turquia. Então, o governo da Turquia oferece anualmente bolsas de estudo integrais para estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pesquisadores que queiram ingressar em uma das 112 universidades turcas que participam do programa. Então, fique atento aí, que a Turquia pode ser um bom destino também. Bom, além desses comentários que eu já fiz aí enquanto a gente estava descrevendo as empresas de fomento, vou falar de 3 tópicos aqui que podem ajudar vocês a conseguir algumas bolsas. Fique atento a universidades parceiras. Então, se você está fazendo uma faculdade, fique ligado se a sua faculdade não tem parceria com alguma faculdade no exterior, em algum país que você quer fazer, que a partir dessa parceria você pode ter uma facilidade muito grande para conseguir uma pós-graduação. O segundo ponto é indicações de professores. Então, fique atento aos professores da sua faculdade. Eles podem ter contatos valiosíssimos que vão
agilizar o processo e vão te dar um direcionamento. Em qualquer caso, indicações, elas são necessárias no processo. Então, você vai precisar de um professor que te recomende quando você for aplicar. Então, dica, tenha um bom relacionamento com pelo menos alguns professores da sua faculdade, universidade, etc. A terceira dica é, processos de seleção, eles demoram. Então, se eu estou no final da minha graduação, pode ser que eu consiga uma aprovação só daqui 2 anos, dependendo do programa, né? Então, faça um planejamento antecipado, que isso pode demorar. Vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Os processos seletivos, eles são para o ano seguinte. Então, normalmente, você faz o processo seletivo ali em agosto, para ingressar em agosto, setembro do outro ano. E, além disso, você já precisa de algumas certificações. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fui aplicar, eu já precisava do Graduate Management Admission Test, que é o GMAT. Eu precisava do TOEFL, que é o Test of English as a Foreign Language. E eu precisava do GRE, que é o The Graduate Record Examinations. Então, essas certificações você precisa de estudar, você precisa de estar preparado. Então, nesse processo aí, uns 2 anos você vai precisar para ter tudo na mão. Ó, só essas 3 dicas aqui, elas já valem um joinha. Então, vão lá e vão curtir o vídeo aí, né, gente? Eu espero que esse vídeo ele tenha dado um bom direcionamento para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Muita gente vem me perguntar pessoalmente, mas deixa aí nos comentários que eu vou responder. Ou vou criar um próximo vídeo relacionado à sua pergunta. Obrigado por ter ficado até aqui, ser inscrito no nosso canal, curtir os nossos vídeos. Se você ainda não fez isso, dá uma ajudinha aí pra gente, curte o nosso vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal. É isso aí. Grande abraço e valeu!